The fate of the world will soon be decided. Precious, and we want it. Assim como o próprio diretor Peter Jackson optou, eu não vou ficar recapitulando nada aqui do primeiro filme nessa crítica. Como que os 3 filmes da saga foram rodados de uma vez só, etc. Então, isso daí tu já deve saber, né? Mesmo porque não tem tempo para isso. Peter Jackson começa o segundo capítulo de O Senhor dos Anéis sem a menor explicação para os mais esquecidos ou menos familiarizados com o universo de Tolkien. Por ser a segunda parte de uma trilogia, As Duas Torres não tem um começo nem um fim propriamente dito. Se já teve gente que, obviamente, não fazia a menor ideia do que se tratava, que ficou reclamando que o primeiro acabava sem conclusão, simplesmente do nada, nesse filme aqui, então, vai ter mais confusão ainda, porque, além de acabar do nada, ele começa do nada. Aliás, não é exatamente do nada, claro, né, mas exatamente do fim de Sociedade do Anel. Passados os créditos iniciais, a gente tem um belo e longo take de uma cordilheira de montanhas cobertas de neve, para logo mostrarem mais detalhes do que no capítulo anterior, Gandalf, o Cinzento, enfrentando Balrog na ponte de Khazad-dûm e, consequentemente, a sua queda nas sombras das Minas de Moria. Daí em diante, a gente passa a acompanhar 3 narrativas diferentes. Enquanto, de um lado, o Frodo e o Sam continuam sua jornada rumo à Montanha da Perdição, agora seguidos de perto pelo Gollum, o Aragorn, o Legolas e o Gimli estão há 3 dias numa corrida frenética em busca dos amigos hobbits, o Merry e o Pippin, que foram levados pelos orcs. Isso os levará ao encontro de Théoden, o rei de Rohan, uma das últimas cidades remanescentes dos homens, e eles aconselham a evacuar todos os cidadãos para o abrigo do Abismo de Helm. Já o Merry e o Pippin, eles conseguem escapar e eles se refugiam na floresta de Fangorn, onde conhecem os mais antigos dos seres vivos da Terra-média, o Barbárvore. Assim como em A Sociedade do Anel, tudo é recriado com a maior fidelidade e riqueza de detalhes possível. Desde lugares como os Pântanos Mortos, o Castelo de Rohan, a Torre de Saruman e a imensa fortaleza em Helm Deep. Até mesmo os diversos personagens que têm fundamental importância para a trama, dos novos e os de maiores destaque deles são o Gollum, que já aparecia no filme anterior, mas não com a importância desse, e o Ent Barbárvore, uma espécie de árvore viva, bem velha e sábia, que mescla técnicas digitais com o mais tradicional. Ele lembra mesmo aqueles animatronics, sabe, robotizados e tal, mas é muito bem feito. Já o Gollum, puta merda, esse merece um destaque à parte. É foda demais, cara. Foi nesse filme que ele passou a ser conhecido como... conhecido pela galera, porque no primeiro filme do Senhor dos Anéis, ele aparece muito assim, na sombra, sabe? Como se não bastasse o visual do Gollum ser muito cabuloso, os caras conseguiram transpor com brilhantismo o lado psicológico do personagem. Só pra tu ter uma ideia, na época do lançamento, a New Line fez uma puta de uma campanha para escrever o Gollum entre os candidatos ao Oscar de coadjuvante. Quanto à adaptação, certamente este segundo capítulo da trilogia é o que tem mais alterações em relação ao livro, né? Apesar de ter muita coisa diferente do que é visto, ele se mantém fiel à intenção de Tolkien. E isso é o que importa. Temos que entender que a linguagem literária é diferente da cinematográfica. Os roteiristas, eles têm o direito de tomar algumas liberdades, claro que dentro de algum certo padrão, né? Para atrair determinada faixa de público, no caso o público feminino, com a inclusão de um romance, um triângulo amoroso, para poder dar uma unidade à história. Ainda mais em se tratando de uma saga dividida em 3 partes de um livro tão grande como é O Senhor dos Anéis. Certas coisas elas têm mesmo que ser alteradas, não adianta. Umas são acrescentadas, outras são excluídas, mas o mais importante e fundamental é que a história flua de forma eficaz, sem confundir o espectador. Eu prefiro não citar aqui os trechos que foram alterados para não ficar estragando a diversão daqueles que ainda não viram ou leram As Duas Torres. Nessa versão para o cinema, toda a sequência de fatos é alterada e muito bem montada, criando-se uma expectativa para o combate no Abismo de Helm, e é uma batalha imensa, que, puta, é absolutamente espetacular. São 300 homens que ficam acuados na fortaleza, enfrentando algo em torno de 10.000 orcs, aqueles Uruk-hais. O Peter Jackson, ele ajudou a criar um software na época em que cada soldado digital agia de forma independente. Eles sabiam diferenciar os aliados dos inimigos. Eles fogem das flechas e tal. Cara,
A Batalha do Abismo de Helm é absurda, é muito foda. As Duas Torres, o Senhor dos Anéis inteiro, mas especificamente esse que eu tô falando, que é As Duas Torres, já é um classicaço. Ele tá na minha lista de melhores de todos os tempos, com certeza. Mas é claro que não adianta você ver só o filme 2 se você não assistir nenhum, nem o 3, né? Então, pô, toma vergonha nessa cara e assiste a trilogia completa. Esse aqui é As Duas Torres e eu recomendo muito para sua lista. Não espere para investir em comunicação. Essa é a hora de usar a melhor arma contra a crise. Comunicação eficiente, feita por quem entende.